paz do Senhor, amados irmãos, eu sou Ana Rita Saraiva da Fonte, faço parte do Ministério de Idosos no Sonho de Deus, da Igreja Assembleia de Deus de Betel. Vim aqui para dar continuidade à leitura da Palavra do Senhor no projeto de lermos a Bíblia toda durante um ano. Hoje leremos a leitura de número 55, que está no livro de Números, de capítulo de 1 a 3, e o Salmo de número 28. Podemos começar? Números, capítulo 1. Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo o varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. E a estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Eliasur, filho de Sedeu. De Simão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naazon, filho de Aminadab. De Zacar, Natanael, filho de Suar. De Zebulu, Eliabe, filho de Elon. E dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Bedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. De Dan, Aiezer, filho de Mizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocra. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airã, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, dos príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim o contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os filhos contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade e das suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá e as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Esacar e de suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Esacar, 54.400. Dos filhos de Zebulu, as suas gerações pelas suas famílias,
segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zebulu 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Azé e das suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Azé 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Naftali 53.400. Estes foram os contados e que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. E assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os meus utensílios, sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão ao seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado de guardar da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa dos seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Naasão, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 74.600. Junto a ele assentará as suas tendas da tribo de Isacar, Natanael, filho de Zoar.
será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulu e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulu. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Zedeu, será o príncipe dos filhos de Ruben. O seu exército, os que foram contados deles, foram 46.500. E junto a eles assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Zelumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E os seus exércitos que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisamar, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, Abidã, filho de Geodeone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 62.700. E junto a eles assentará as suas tendas a tribo de Azer, e Bagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, os que foram contados dele, foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão primogênitos: Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio.
Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Tamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e aos seus filhos, dentre os filhos de Israel, eles lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e aos seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Porque todo o primogênito meu é. Desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de levitas, pois seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações: Libni e Semeei. Os filhos de Coate pelas gerações: Arão, Isá, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas e a geração dos semeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás dos tabernáculos ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo e a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Amramitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado do varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. A geração dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da sul, a casa paterna das gerações dos coatitas, será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas, e a geração dos Muzitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo o varão de 1 mês para cima foram 6.200.
E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todos os seus serviços. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. Os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo do oriente, diante da tenda da congregação para a banda do nascente, será Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado de guardar da guarda do santuário para guardar dos filhos de Israel. E o estranho que se achegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandato do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, no lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todo o primogênito dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todos os seus animais, por enquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás, e 20 geras o ciclo. E a Arão e os seus filhos dará o dinheiro dos resgatados que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e aos seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Salmo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu ao meu respeito, que eu me torne semelhante que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do seu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Por enquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o Senhor é meu escudo, e nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do teu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Pai amado e bendito,
Louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigada, meu Pai, por mais uma leitura da tua palavra. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para conosco. Queremos te dizer, Pai amado, que nós confiamos em Ti, que nós esperamos somente em Ti, nessa força salvadora, Pai, nessa força de resgate, Senhor, da nossa alma. Obrigada, Senhor Jesus, por ter nos alcançado para Ti. Obrigada por em Teu nome podermos orarmos e sabermos que somos ouvidos, meu Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor já realizou até aqui através desse projeto, por toda a palavra que o Senhor já falou em nossos corações. Continua a nos ensinar, continua a nos orientar, continua a nos guiar, Pai, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Nos dê um dia abençoado no Senhor, cheio da Tua presença e cheio de adoração a Ti. Porque Tu és, Senhor, o único digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Ministra a Tua vontade em nossas vidas, Pai, e abençoa todos os nossos familiares. Guarda-os em Ti, onde quer que eles estejam, e nos conceda, Senhor, um dia cheio mesmo da Tua presença. É o que eu te oro, agradecido desde já por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.